Olá, mulherada! Sejam todas muito bem-vindas ao método MAPS. Eu ensino mulheres a destravar os 3 pilares da vida: pessoal, profissional e familiar. Eu sou Cleide de Lima, consteladora familiar sistêmica. E a aula de hoje é de como eu devo olhar para o meu peso, né? Ou seja, como você deve olhar para o seu peso, né? Mulherada, a gente tem que ter um equilíbrio, né, no nosso peso, né, na nossa vida. Então, como que tá o meu peso hoje, né? Ele tá equilibrado? Como eu vejo isso? Ele está equilibrado, né? Ele está acima? Ele está abaixo? Eu tenho que olhar para isso, né? Esse estar acima me incomoda? Este olhar, estar abaixo me incomoda, né? O que me incomoda nessa relação? Vamos começar com obesidade. O que é obesidade? Obesidade, né, é a ingestão, né, alimentar maior do que o que eu gasto de energia. Isso segundo a ciência, né, que não é o que a gente vai ver aqui agora. A gente vai ver ele numa visão de sistêmica, né? Então, na sistêmica, a gente olha isso como um conflito, né? É o seu caso, né? Como você se vê? A gente vai olhar para isso para ver como nós estamos nos vendo em relação à obesidade, primeiro, né? Como que eu vejo isso? Né? A obesidade, segundo a constelação sistêmica, ela é quando a gente lida com o abandono de alguma coisa, né? Abandono de pai, de mãe, né? De alguma coisa. Eu não consigo lidar bem com o abandono, tá? Ela tem uma separação natural. Eu não consigo ver isso. Então, o que acontece no decorrer do tempo, né? A gente vai tendo conflitos, né? Vai tendo cada vez mais conflitos, né? Conflitos de obesidade, né? E isso vai gerando fatores emocionais na nossa vida. Ou seja, né? A comida, ela passa a ser uma compulsão. Eu começo a ver ela como uma necessidade. Eu preciso preencher aquele vazio que está dentro de mim, tá? Ela tem a ver em relação total à comida, né? Então, se esse abandono ou se essa separação, ela tá me causando alguma dor e eu tenho esse buraco dentro de mim, né? Eu vou cada vez mais comendo, eu preciso preencher esse buraco. Alguma coisa não está me satisfazendo. Isso é inconscientemente. A gente vai comendo. Esse comer, né? Esse alimentar-se, né? Tem muito a ver com aquilo que foi separado, aquilo que foi deixado, né? Eu vou me cobrindo, né? Eu vou cada vez mais me protegendo, né? Cada vez mais de que eu seja abandonada ou de que haja uma separação. Ela é uma coisa meio que natural em relação a isso, né? Eu vou me protegendo, né? Inconscientemente, né? Eu vou fazendo isso para que eu não sinta um vazio, né? Para que eu ocupe esse lugar, esse vazio com alguma coisa, eu preencho com a comida. Então eu vou cada vez mais, né, me isolando em relação a isso, a alimentar-se, né? Às vezes, né, a gente vem pela história pessoal, né, que nós temos, cada um tem a sua história pessoal, mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, né, que aquilo está nos fazendo mal, né? Essa é a visão sistêmica, né,
da gordura em demasia, né? Da obesidade em si, né? Eu preciso ter um olhar específico para isso, né? Enquanto eu não o fizer, eu vou continuar me sentindo abandonada e nesse abandono, né? Nesse medo que eu tenho, eu vou cada vez mais me protegendo. E essa proteção, né? Ela se chama gordura. Aí, mulherada, a gente também pode ver a causa, né, emocional disso na ansiedade, né? Se a gente olhar para isso, né, a gente vai ver que pessoas ansiosas têm uma tendência muito grande em relação à obesidade, ou seja, em relação à comida, né? Vocês podem ver que a pessoas ansiosas, com a relação dela com a comida, elas comem muito rápido, elas mal mastigam a comida, né? A ansiedade delas é tanta que elas enfiam uma garfada boa de comida, né? Com medo que aquilo acabe, né? Ela põe aquele pratão de comida para se satisfazer, né? E ela fica com medo que aquela comida acabe. Então, o que ela faz? Ela come muito rápido, né? Ela come e nem mastiga. Ela nem consegue ter o prazer na comida, né? Porque a comida, para você se ter prazer, você tem que comer ela devagar, saboreando, né? A pessoa ansiosa não consegue. Ela come muito rápido, né? Ela mal mastiga. Ela tem um medo que aquela comida acabe. Então ela come rápido para se satisfazer. Que na realidade o certo seria o contrário, né? Você comer devagar para se satisfazer, né? Mastigar direitinho para sentir a comida, né? Para ter o prazer de comer. Coisa que uma pessoa ansiosa não tem, ela não consegue comer devagar. Ela come rápido, né? Põe bastante comida, que é para ela se sentir novamente protegida, que aquilo não vai acabar. A visão dela é diferente da nossa. Fazendo o contrapeso dessa balança, né? Nós falamos da obesidade, mas nós também temos a falta de peso, né? Temos as pessoas obesas e temos também a falta de peso, né? Que na constelação a gente fala que a gente tem um conflito de desvalorização. Quem são as pessoas que a gente está falando, né? São aquelas pessoas que são magras, são aquelas pessoas que você observa que elas também têm uma relação com a comida, elas também comem muito, porém elas não engordam de jeito nenhum, né? O pessoal até fala, né? Magro de ruim, tem aqueles dizeres assim, né? Mas não é, ela tem um conflito com a comida, ela come, né? Porque ela também sente um vazio, né? Mas ela também, ela se sente ameaçado, né? A pessoa que é muito magra, ela quer desaparecer, né? Se vocês podem observar que a pessoa que é muito magro, ela come muito, né? Porém, ela é magra. Porém, ela dorme muito, ela tem uma relação com o sono muito grande, né? Elas dormem muito, porque no sono, né, elas fogem de todos os problemas. Ali acabou-se, não tem mais problema, né? Eu desapareço. Eu também tenho uma relação com a comida por comer muito, mas, né, durmo muito também. Ou seja, quanto mais eu durmo, né, menos eu tenho problemas, né? Menos eu não preciso estar preparado para nada, né? Eu não preciso de um preparo. Então ele tem uma relação com o sono muito grande. Vocês podem observar, né? Qual a pessoa que ela tem um problema de peso para menos, né? Ela quer sempre fugir, né? Sempre fugir. E o sono, né? Ele é uma fuga, né? Ela quer desaparecer. Se a gente for olhar, se a gente for avaliar, né? Todos dois têm problema de vazio, né? Todos dois.
né? A pessoa obesa, todos os dois extremos, né? O obeso tem também o problema do vazio e preenche esse vazio com a comida. E a pessoa que não tem problema de peso, porém é muito magro, ela também tem uma fuga, né? Só que diferente dessa fuga, ela preenche isso daí com muito sono, né? Ela vai dormir, produz muito sono para não ter que enfrentar os problemas, né? Ou então ela tem problemas com vícios, né? Sejam eles quais for, porque todos dois têm que preencher aquele vazio, né? Perceba que não existe um equilíbrio nessa relação, né? Então eles têm que preencher esse vazio, um preenche de uma forma e o outro preenche do outro. E aí, né, mulherada, por que olhar para o seu peso é importante, né? Porque você não olhou ainda para essa questão, né? O seu peso, se ele te incomoda de alguma forma, né? Porque quando você olha e para você isso é um problema, né? Você já tá com esse problema, né? Você já tá com a solução desse problema 50%, né? Você vai ter, falta só para você a ação, porque você já reconhece, você já olhou para isso e você reconhece que ali tem um problema, né? Então você já tá 50% melhor, né? Caminhando para seguir alguma ação. E por onde começar, né, para resolver essas causas, né? Olhar para isso já é 50%, né? Primeira coisa. Nós olhando por o nosso problema, nós já estamos na ação de resolver ele 50%, ou seja, 50% do caminho já está andado, né? Na constelação, a gente diz que essa compulsão, essa perca, né, ela é uma coisa transgeracional, ou seja, né, nós temos que ter um olhar específico, né, para a história da nossa família, né, que é o transgeracional que a gente fala, né. Para a pessoa obesa, né, o olhar que a gente deve ter é o do comportamento em comum, né? Ou seja, esse medo de perder que eu tenho, né? Eu devo olhar para isso. Eu devo olhar que esse medo, né, ele tá na obesidade, né, na constelação, ele tá muito ligado com a mãe, né? Por que a mãe, né? Porque a mãe é aquela que nos nutre, né? E vocês vejam a relação da nutrição da mãe com a comida em excesso, né? Essa perca, essa falta, né, que eu tenho, eu coloco na comida. Então, assim, eu olho para minha mãe, né? Eu olho para a mãe na realidade, né? E entendo que eu faço parte desse núcleo familiar, né? E fazendo parte desse núcleo familiar, eu não vou ter uma perca, né? Nessa balança de equilíbrio, né? Eu olho também para a falta, né? E vejo também que esse buraco, esse medo, essa falta de desaparecimento, né, de que eu queira desaparecer, eu olho para isso e vejo também, e me vejo fazendo parte, ou seja, nos dois casos, esse buraco que eu tenho, o da obesidade que eu preencho com a comida, e o da falta de peso que eu preencho com outras coisas, eu vou estar preenchendo com um lugar no meu coração. Ou seja, colocando o pai e a mãe nesse buraco, né, que tem de vazio. Eu vou colocando nele, porque eu sou pertencente, eu pertenço a essa família, né? Então, segundo a constelação, a gente vê que todos nós temos um lugar e eu preencho ele com esse lugar, vendo meu pai e vendo a minha mãe. Porque na constelação a gente diz que se eu estou fugindo disso, né, eu não consigo. Então, assim, eu estando 50% já nesse caminho,
né, que é o reconhecimento, o poder olhar, o conseguir olhar para isso, eu já tô 50%. Vocês já estão 50%. Então falta só ação, né, de reconhecer e seguir, né? Reconheci e sigo, 50% já tá feito. Sigo para busca, né, do meu equilíbrio, de estar mantendo nem acima nem abaixo, né? Reconhecendo papai e mamãe. Mulherada, se vocês gostaram desse vídeo, já deixe aqui o seu like, né? Clique o sininho aí e mande para alguém que você acha que está acima ou abaixo, né? Ou faltando. E se inscreva no canal. Olhe para isso.